Esta é a Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ouça nossa programação em radiocpt.com.br. Interaja conosco pelo WhatsApp 51993489360. Em instantes, mais uma transmissão ao vivo. Acompanhe em facebook.com/Rádio da IELB e youtube.com/Rádio CPT. Rádio CPT. A Rádio CPT apresenta Quarentena CPT, com Éder W e Luana Lenk. CPT, salve, salve, muito boa noite, ótima noite, estamos chegando por aqui, mais um Quarentena CPT, sim, ainda estamos em quarentena, esse programa ainda existe, mas não sei até quanto tempo, mas enquanto estivermos neste período meio nebuloso, não diria, mas meio de incertezas, vamos continuar por aqui todas as noites, trazendo para você uma devoção, um bate-papo, uma oração e pra gente ir mais tranquilo pra cama, esquecer um pouco do que a gente escutou durante o dia, das notícias e entrarmos às vezes em alguns assuntos que nós não previmos que aqui passariam e já passaram, como foi alguns programas atrás sobre a Santa Ceia e os cultos online, que inclusive geraram alguns documentos, aí, algumas conversas mais sérias sobre o assunto, não que nós não tenhamos tratado com seriedade, mas mais refletivos sobre o assunto. Então, Luana, está por aí já? Boa noite. Estou, Éder. Boa noite, ouvintes, ou pessoal melhor, que nos assiste. Tu ainda está aí? Eu ainda estou aqui sentada desde as 10, não, mentira, não tô. Mas estou novamente aqui, né, com o Quarentena CPT, com o Éder W, pessoal que nos ouve em Rádio CPT, também assiste a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, YouTube. Seja bem-vindo ao programa de hoje. E hoje temos uma presença ilustre do exterior, né, Éder? Hoje teremos uma presença internacional. Para os paraquedistas aí, a gente brinca que a Luana começa aqui às 10, ela abre a rádio. Olá pessoal, é bom estar com vocês de volta aqui na CPT, é sempre uma alegria atender ao convite de vocês. Aqui a gente pode ficar de manga curta porque dentro ali é uma temperatura constante, lá fora está -2 ou -3, alguma coisa. Ainda tivemos um pouquinho de neve esse mês, já um pouquinho não, bastante, se for pensar em abril, já tivemos vários dias onde nevou. Hoje de manhã ainda teve um pouquinho do que se chama de flurry, que é uma neve um pouco mais leve. Então, mas aqui internamente, nos lugares, nas casas, nos ambientes fechados, as pessoas conseguem vestir praticamente qualquer tipo de roupa que quiserem, porque a temperatura é regulada por termostato. Então tem essa facilidade aqui. Então a minha inveja gospel é só dentro de casa, porque na rua acho que eu não ia aguentar, não. Na rua ali fica... São 5 a 10 minutinhos, já começa a ficar mais complicado. Acho que ele vai querer logo voltar pro Brasil. Não, a Luana não sobrevive, a Luana não passa do aeroporto, pobre Luana. Mas, não. Pastor, então, para vocês aí a quarentena é facilitada, já que sair de casa é mais difícil, ou o governo tá fechando também algumas coisas por aí? Se fosse no inverno ia ser ainda mais perfeito, porque no inverno é mais difícil de sair aqui, né, nessa área do Canadá. A gente pode ter até -40, com sensação térmica de -45, até agora -50. Foi a minha inveja gospel. Como é que é, mano? Já tive uma situação aqui em que um senhor faleceu 28 de dezembro, porque aqui os enterros não são feitos logo, né? Podem, às vezes, especialmente se a pessoa é cremada, ela pode ser enterrada depois que passa o inverno, né? É feita uma cerimônia. Então, o culto o culto funeral, que a gente chama funeral service, foi no dia mais frio do ano, era -50 lá fora. Daí a família decidiu cancelar o enterro e ele ficou para o verão, e daí foi no dia mais quente do ano seguinte, estava no cemitério fazendo o sepultamento das cinzas e tudo mais, né, do corpo. Então, aqui realmente tem extremos. No verão não é tão quente como aí, porque aqui não é úmido, mesmo o frio aqui, por ser mais seco,
quando é assim perto de zero, como é aí no Brasil às vezes chega, aqui, no Brasil às vezes parece ser mais frio, especialmente aí no sul, onde é mais úmido. Então o verão aqui também, o calor, mesmo quando chega a 32, 35, parece 22, 23 aí no Rio Grande do Sul, porque subiu de 30 em Porto Alegre, pelo que eu me lembro, já começa a suar e ficar, né? Aqui também a gente tem essa questão Mas dos aqui extremos, não. né? Aqui é mais tranquilo, o calor é mais seco. Existe sim aqui no Canadá, respondendo a outra parte da tua pergunta, uma quarentena que foi feita. Eu estou em casa. O último culto que eu estive na igreja celebrando foi 15 de março, foi no meio de março, acho que era 15 ou 18 de março. Então já fazem 4 fins de semana que nós não temos culto. E os comércios, mais ou menos como no Brasil, aqui mais só os serviços essenciais podem funcionar. E supermercados, postos de gasolina e tal, mas a maioria das aglomerações e também negócios pequenos, eu preciso cortar o cabelo já, mas não sei quando eu vou conseguir, porque não tem corte de cabelo e essas coisas assim. E o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, recentemente ele faz aquelas coletivas diárias, como o Trump também faz, e ele disse que isso é para durar muito tempo ainda, né? Para que ele esteja errado, talvez ele esteja sendo só prudente. Mas aqui na província já estão falando em aos poucos reabrir a economia agora no início de maio. Tomara que isso possa acontecer, mesmo que seja devagarzinho, porque tem várias estatísticas, né? O próprio isolamento, pelo que eu já li, o isolamento total, ele não é baseado em estudos científicos, são experimentos anteriores que foram feitos e parece que funciona. Tem vários outros estudos mostrando o caminho de que um prolongado isolamento, né, eu vi uma estatística, cada 1% de desemprego são 30 mil mortos num país de desenvolvimento. Então, em algum momento tem que se pesar isso aí. Mas por enquanto a gente está mais isolado aqui, procurando se manter afastado, né, dos ambientes com muitas pessoas e aguardando que as coisas melhorem para breve. Sim, e aqui a gente fala muito do grupo de risco, né? A gente pode chamar que o Canadá, creio que é um país de risco, porque a gente sabe que são muitos idosos, né? Percentualmente do país, os idosos são mais numerosos, se eu não me engano, né? Como no Canadá como um todo, e tem a questão do frio também, que aqui no Brasil, só o sul-sudeste que estamos entrando agora no frio, né? E parece que o vírus ele não é tão forte com esse ambiente mais quente, enfim. E outra questão também, pastor, que a gente costuma perguntar. Aqui, a gente brincou até que tivemos uma pandemia de lives de pastores, né? De cultos em live. Como é que tá aí no Canadá? Porque eu não sei como é que é a realidade. A gente sabe que o Brasil é um país que tem, eu acho que o maior número de usuários de Facebook do mundo e de todas as redes sociais. A gente tem muito uso aqui. Então, os pastores tiveram que aprender a fazer o que não faziam, mas os usuários estavam lá, né? Como é que são os membros aí? Eles tiveram que buscar, fazer um Facebook para poder assistir um culto? Tem ofertas de culto online? Como é que tá se mantendo o serviço aí nesse momento? Aqui também achei interessante essa expressão da pandemia de cultos online, ou então como um pastor aqui postou um desses cards de brincadeira, memes do Facebook. E então, como é que dizia? E então, de uma hora para outra, todos somos teleevangelistas. Os pastores tiveram que virar teleevangelistas, né? E se a gente vai para o passado, que se condenava os teleevangelistas, claro que muitos abusam, a gente sabe de casos de pessoas que usam a TV para enganar as pessoas, mas agora todos temos que ser, de certa forma, teleevangelistas. E aqui está acontecendo, muitos pastores estão fazendo uso dos recursos. Tem o mesmo debate da Santa Ceia também, fazer, não fazer, está mais para não fazer. Em inglês tem uma expressão que alguns dizem que a Santa Ceia é da igreja gathered, não scattered. É da igreja junta e não da igreja espalhada. Então, está se falando, usando uma expressão bíblica, vai dizer, é um período de jejum que agora a gente deveria fazer, jejum da Santa Ceia, né? Já que não dá para se reunir, olhando para frente, quando esse jejum, essa quaresma, figurativamente falando, poderá ser encerrada e a gente se reúne de novo. Sei que tem toda a discussão de outros métodos. Eu acho particularmente prudente, só fazendo parênteses, porque não há, na minha opinião, nenhuma situação de emergência em Santa Ceia para que ela precise ser dada. Santa Ceia é como o batismo, vai tentar fazer de tudo para batizar. Santa Ceia, a gente pode ter períodos em que a gente fica em jejum dela, inclusive aumentando a nossa vontade depois de voltar. Até pelo contrário, né? Desculpa.
Boa tarde. Não, eu só ia completar dizendo que sociologicamente e tecnologicamente falando, até onde eu sei, a gurizada já fugiu há bastante tempo do Facebook desde que os pais e os avós eles pegaram lá, né? Sim. Então, para a igreja aqui que tem uma certa idade elevada, muitas congregações têm pessoas mais velhas, até o Facebook é talvez a melhor ferramenta, porque hoje no Facebook eu percebo que os posts todos que a gente faz, raramente tem um jovem curtindo. Tem jovem curtindo quando eu posto no Instagram, daí se vê mais. Então, o Facebook tem sido bastante útil para muitas comunidades, porque seus membros, quando tem uma rede social, geralmente é Facebook. E agora a gente reativou o nosso canal do YouTube, que estava parado há uns 3 anos já, agora estamos botando coisas lá, então quem não tem Facebook e não quer fazer, pode olhar no YouTube, muitos cultos e sermões. Então, a igreja tem feito o possível. Já vi tem pastores que fazem um devocional de fim de dia todos os dias, eu tenho feito 2 a 3 vezes por semana. Então o pessoal está se mexendo bastante para não deixar faltar esse... Mas claro, para muitos, talvez para todos, né, nós, é um grande desafio. Tem gente, eu vi ainda um pastor postando, achei que nessa quarentena eu ia trabalhar menos, mas eu estou trabalhando o dobro. Sim. É verdade. Na verdade, eu me sinto em casa trabalhando o tempo todo, que eu tenho que achar as brechas, ainda mais eu com criança pequena. Talvez vocês ouçam de vez em quando aqui um pouquinho. Tu tem que achar as brechas para fazer as coisas que dá, e vocês sabem muito bem disso, né, que fazer vídeos, editar vídeos, subir vídeos, preparar, né, tu faz uns 7 minutos live, mas cada 1 minuto foi quase meia hora de preparar, tu tem que preparar muita coisa, então no fim dá bastante trabalho a mais, mas que recompensa, porque a gente tem tido assim um bom, pro nosso tamanho, pra nossa mensagem. A gente não tá fazendo meme, não tá fazendo vídeo de humor nem nada, que são alguns dos que mais têm acesso, né? A gente tá fazendo coisa cristã. Até que não dá para se queixar dos acessos. Acredito que tem tido um bom número de acessos, visualizações e de engajamento também, que é uma coisa interessante. Sabe que o senhor vai gerando comentou... oportunidade, né? Não, pode falar. Bom, na internet é isso, que a gente acaba se atropelando porque eu tenho o pequeno delay. Como se no presencial não acontecesse também. Não acontece. Mas é que no presencial, pelo menos, a gente se olha na rádio, né? A gente se olha e um dá deixa pro outro, é mais fácil. Tô falando em geral, não só na rádio, tô falando famílias que, né? Qualquer grupo de amigos, quando se encontra, esse tipo de coisa acontece também. Um fala, outro fala, e aquela atropela o outro. Não, isso que o senhor comentou do trabalho maior, realmente, porque se a gente for pensar um culto presencial, o pastor tem toda a preparação, ele vai ler os textos, ele vai fazer o sermão, ele vai pensar na liturgia e tal, ele vai chegar no culto, vai executar todo aquele preparo. Sendo ele online, ele vai executar todo o preparo, depois editar todo o preparo, depois postar, ou seja, não diminuiu o trabalho, só aumentou, porque todo o trabalho do preparo e execução ainda tem. Agora ele vai ter somado o trabalho de fazer isso digitalmente, né? Então tem um pouco isso. Talvez por isso também alguns pastores tenham aproveitado as lives, porque daí não tem o pós, né? É ao vivo, é ali. A live realmente facilita o mais próximo do nosso culto. Falando nisso que você falou, eu gravei dois hinos para o nosso último culto online que o pastor Ted editou. E um deles eu lembro que eu gravei umas 5 vezes. Numa delas eu tava ali, toquei todo o hino, chegou na última estrofe e errei uma coisa. Aí tu regrava tudo de novo, porque já que tá gravando não vai deixar com erro. Se é live, errou, desculpa aí pessoal, errei, segue o jogo. Né? E a nossa igrejas históricas tem mais dificuldade com a tela, com o screen, porque o nosso culto é presencial, a gente está filmando uma coisa presencial. As igrejas, por exemplo, neopentecostais, elas já nascem com a mediatização. Então, muitas igrejas já têm o seu culto mais para a TV do que propriamente para quem está lá. E o nosso é um desafio trazer o que nós fazemos presencialmente de uma maneira que não descaracterize, mas que também faça sentido para quem está do outro lado da tela. O nosso culto, ele é pela comunhão também, né? E não é simplesmente um despejar conteúdo, tem todo esse envolvimento da igreja, né? Ele é feito para o espaço presencial, não para o espaço virtual. Porque é histórico, né? São séculos. E a internet e o vídeo chegou há tão pouco tempo, comparativamente. Então, é um trabalho de adaptação que achei engraçado quando alguém postou aqui. Oremos para que os nossos pastores façam vídeos que não pareçam aqueles vídeos da caverna do Bin Laden. Porque
A gente está tentando sempre fazer o melhor, tá em casa, mas às vezes a luz não é ideal, ou às vezes o ângulo não é o melhor e fica aparecendo aqueles, né, vídeos meio estranhos, mas a maioria dos que eu tenho visto, o pessoal tem se esforçado bastante para ter a melhor estética possível com o melhor conteúdo possível. Com certeza, são os desafios e as oportunidades que surgem, né? E eu acho que também outra questão que o Éder comentou aí sobre a comunhão, e a gente se preocupa muito com isso, né, nos nossos cultos, é também saber o alcance disso, né? Porque no momento que a gente está colocando na internet e tal, a gente não sabe até onde vai isso. Claro que a gente vê algumas pessoas ali que estão visualizando ao vivo, que estão curtindo, que estão comentando, que estão compartilhando, mas a gente não tem a gente não consegue mensurar, né, realmente o alcance de tudo isso. Então, por isso, acho que também é uma oportunidade e também um desafio, né? Eu vejo aqui pela nossa própria página, até pelas conexões que a gente tem no Brasil, volta e meia dos nossos vídeos e posts tem bastante interação e curtidas de pessoas do Brasil, de alguns outros países também, ou dos Estados Unidos, ou de outras áreas do Canadá. Então, de fato, a gente sai do nosso espaço reservado. Comparativamente, a igreja quase nem é mais um espaço público, é quase um espaço privado, né, dentro das nossas capelas, porque somos nós e os nossos membros e quem vier nos visitar. No momento que você clica Go Live, né, ao vivo, sim, daí teu público se torna bastante amplo, e isso é realmente, às vezes te dá um certo medo, né, para onde eu estou indo, mas ao mesmo tempo tem que também dar aquela alegria, dar oportunidade de pessoas que às vezes estão sozinhas, isoladas. Aqui no nosso país tem bastante, como vocês falaram, às vezes pessoas idosas que moram sozinhas, isoladas, não tem muito contato. Para elas é uma grande oportunidade, elas esperam aquele momento, porque que sejam 7 ou 10 minutos, elas vão ver. Alguém aqui comentou nos nossos posts, uma senhora que é membro, muito bom ver o rosto e a voz de vocês. Ou seja, às vezes só o fato de verem o seu pastor vivo ali na frente da tela falando, nós ainda estamos aqui liderando espiritualmente o nosso povo. Só isso em si para as pessoas às vezes já é um alento, um conforto, né? Exatamente. E falando nisso, pastor Lucas, tem várias pessoas aqui interagindo com a gente, né, na nossa live, tanto no Facebook, no YouTube, inclusive pessoal matando a saudade aí do pastor Lucas. Olha só, no YouTube a Paula Barcelos, que surpresa adorável, saudades, pastor Lucas, boa noite a todos, colocou palminhas aí acompanhando a nossa programação. Também aqui pelo nosso Facebook, recadinho do pastor Gerson Chornac, bota uma camisa azul, escreve. Também aqui no Facebook, né, o pastor Diego Elias Noime, que está sempre ligadinho na programação, boa noite, mais uma vez acompanhando. Também a Cenobilina Souza, boa noite, a paz de Jesus esteja com todos nós. Nelly Prestes de Souza, que está todo dia também acompanhando o nosso programa, boa noite, equipe maravilhosa. Muito bom estar com vocês novamente, um grande abraço. Também a Marli Grube, abençoada noite a todos. Aqui no nosso Facebook, Solange Schaffer, também está ligadinha aí na programação, ótima noite, escreve ela. Recadinho ainda da Selmira Santana, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, boa noite a todos. Israel Vargas, boa noite, também acompanhando. Roberta Lima, Simone Ferli Moura, de Mandaguari, no Paraná. Também a Ivone Santos está ligadinha aí na programação. Estou assistindo de casa, no Rio Grande do Sul, de Caraá, no Rio Grande do Sul. Também a Ida Marlene Bundi, boa noite. Luísa Valadão também está com a gente, ela que é de Pelotas, também aqui no Rio Grande do Sul. O pastor Paulinho Kiel, que esteve aí com a gente no Quarentena CPT, né? Escreve abraço ao Lucas, Deus abençoe. E vocês também, Éder e Luana, fiquem com Deus. É o recadinho aí do pastor Paulinho Kiel. Também a Natilde Kuntner, de Teófilo Otoni, Minas Gerais. O pastor Cláudio Ramiro Schreiber, eu tô aqui, escreve ele. A Cintia Sperbi também tá com a gente. Abraço para ti, pastor Lucas. Dege e criança, saudade. É o recadinho aí da Cintia Sperbi. Obrigado aí a todos pelos recados. Eu tô no celular, eu tenho o computador aqui, mas a gente ficou sem luz 5 minutos antes das 10, ou 5 minutos antes das 7 aqui. E daí eu não consigo acessar aqui em tempo real. Depois, mais tarde, vou dar uma olhada ali em todos os comentários e tudo mais. Um abraço a todos os amigos e amigas aí do Brasil. Legal, tem mais um recadinho chegando aqui da Tereza Carvalho Blem, boa noite, ela que é de Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre.
A Luísa Valadão também escreve: estou muito feliz em ver o pastor, mesmo que seja por live. Assisto sempre para matar a saudade dele e da família. Escreve a Luísa Valadão. A gente agradece também aí a participação. E é interessante a gente estar falando, né, pastor, sobre tudo que a gente está acontecendo, né, durante essa pandemia. A gente comentou várias vezes, o Quarentena surgiu no período da Quaresma, que foi praticamente o mesmo período que você falou, né, de meados de março, né, 15 de março. O Quarentena CPT começou dia 23 de março, então foi mais ou menos nesse mesmo período, e a gente sempre falando dessa relação, né, da Quaresma com o Quarentena, com esse momento de reflexão, da gente estar mais em casa, mais em família, refletir sobre tudo, né, o que Jesus fez por nós. E também vão surgindo, né, as pessoas também, tanto tempo em casa, vão surgindo várias dúvidas também, né, medo, pânico e tudo mais. E às vezes as pessoas perguntam, né, será que tudo que está acontecendo, isso aí é castigo de Deus, né? Que a gente poderia dizer, né, que Deus ele propõe coisas ruins para que as pessoas se alertem de que estão afastados dele, ou alguma coisa nesse sentido? Boa tua pergunta, Luana. Eu vou aproveitar e fazer alguns pequenos comentários. É uma espécie de um resumo de um texto que eu fiz. Quem depois tiver interesse em ler o texto inteiro pode olhar no meu perfil do Facebook, Lucas André Albrecht. Está em público lá, dá para qualquer pessoa ler. Porque existe essa tendência de tentar ver o que Deus está pensando, o que Deus disse na Bíblia, e como a Bíblia, 3.000 anos atrás, lá no livro de Tal, já falou sobre o Covid, que parece que é essa, às vezes, a ligação que está ali. Então, eu gostaria de fazer alguns pequenos pontos a respeito disso, para a gente se sentir confortado e protegido por Deus, e não necessariamente afligido. Claro que a gente é afligido sempre pelo pecado, e o pecado traz consequências, e a gente vai ser sempre afligido por isso. E, primeiramente, dá para dizer, se Deus quisesse ter o que Ele quiser fazer, Ele pode fazer. Ele é Deus, nós somos criaturas, Ele é Criador. Então, se Ele quis fazer, se Ele quer fazer, isso está dentro do conselho da Trindade. Mas nós aqui, criaturas, olhando para o Criador, tentar dizer, Deus mandou esta praga por esse motivo, para nos fazer ficar em casa, refletindo, blá, 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 e tudo mais, nós não temos condições de fazer isso. Eu já vi, por exemplo, textos bíblicos sendo citados, segundo Crônicas 7, onde Deus fala lá, se eu enviar a praga, ou isso ou aquilo, é porque eu estou fazendo isso com vocês. Já vi até mesmo a questão das pragas do Egito, lá da morte dos primogênitos, fiquem em casa, ou seja, você tem que obedecer. É difícil fazer essas aplicações, porque ali Deus está dizendo claramente, eu estou mandando esta praga, eu vou matar os primogênitos do Egito, porque é assim que eu vou demonstrar a minha glória. Segundo Crônicas, quando eu enviar, em todos os casos onde a Bíblia diz que Deus está dizendo eu vou enviar, ali nós podemos dizer, Deus enviou aquilo. Nós não temos nenhuma condição bíblica de dizer que Deus enviou o Covid-19 no ano de 2020 ou 2019 para assolar o mundo. Não temos essa propriedade bíblica de dizer, então se biblicamente não podemos dizer, e fica apenas no campo da especulação, que eu acho até um pouquinho ruim ficar, porque daí a gente tem que começar a perguntar outras coisas também. Então, como Deus não diz claramente na Bíblia, enviarei Covid-19 no ano 2020, está fora de cogitação fazer essa afirmativa. Uma outra que eu vejo é, Deus tirou os nossos ídolos esportivos, os filmes, os políticos, né? Ele fez ficar em casa, repensar a vida, temos que voltar melhores e tudo mais. Mas se eu for por essa linha, eu deveria pensar, bom, então Deus também quis tirar de nós a participação na igreja, Ele quis tirar de nós a Santa Ceia, Ele quis tirar de nós o convívio semanal com os nossos irmãos. Não sei se a gente poderia, eu diria que não temos condições de fazer uma afirmativa dessas, porque o desejo de Deus é que a gente celebre a Santa Ceia e seja com os irmãos, e quando isso não acontece, são consequências do pecado, são problemas trazidos pelo pecado para o mundo, seja na criação, como é o caso desse vírus, que aparentemente é um efeito da criação de animais para os seres humanos, existem outras teorias também, ou quando nós, seres humanos, fazemos coisas uns para os outros que nos privam disso. Então, é melhor nos ater a isso. Desastres, catástrofes, calamidades, elas acontecem, e Deus certamente as utiliza de uma ou de outra forma para nos ensinar algo ou para nos fazer enxergar coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas é importante usarmos outras passagens bíblicas. Nós podemos usar Êxodo 20, onde tem os 10 mandamentos. O 4º mandamento, obedeça às autoridades. 5º mandamento, não matarás. Então ajude o seu próximo a não morrer também.
Bom, João 14, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo 46, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Tem tantos versículos bíblicos que nos trazem mais claramente a vontade de Deus para tempos de pandemia, tempos de pragas, tempos de grandes dificuldades que nós estamos vivendo. E um segundo ponto também é textos que eu vejo em muitos, uma pandemia de textos, tentando poeticamente nos fazer ver como o mundo estava horrível e como após essa pandemia nós temos que ser diferentes e o mundo teria que voltar a ser diferente, as pessoas se amarem mais, perceberem como é bom estar com a família, perceberem como perderam tal e tal coisa. É legal e é bonito esse incentivo, mas nós sabemos que nós vamos voltar para a vida real como seres humanos que sempre fomos, com as nossas virtudes dadas por Deus, mas também com os nossos defeitos, consequência do pecado. A transformação não vem da lei, você não estava fazendo, agora faça. A transformação cristã acontece a partir do Evangelho, quando Deus nos dá sua graça e nos perdoa. E o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz, nos leva em frente a fazer as boas obras, a amar o nosso próximo imperfeitamente, como somos imperfeitos. Mas tentar pressionar o ser humano, é quase como o texto que eu vi dizendo que se você não aproveitar essa quarentena para aprender uma nova habilidade ou para crescer, fazer e acontecer, o problema não era falta de tempo, era falta de disciplina. Eu entendo o que essa pessoa quis dizer, mas tem outros dizendo a pessoa está tentando sobreviver numa pandemia, quanto mais aprender alguma coisa nova aí, pecados, e que tenta fazer coisas melhores, tenta vencer os vícios e os pecados, mas que tem que ser realista de que não é um vírus que vai mudar o pior dos vírus, que foi o vírus do pecado. Quem muda é Jesus Cristo. Ele sim trouxe uma real solução para essa situação. Então, Deus certamente nos quer ver fazendo o bem sempre, antes da pandemia ou depois da pandemia, mas a gente precisa dessa dinâmica da santificação, que é voltar à graça para receber perdão, tentar fazer o bem, mas nos dar conta que não conseguimos fazer o bem, voltar para a graça de Deus, e nessa dinâmica o Espírito Santo vai nos levando a enfrentar os problemas que vêm do pecado e desfrutar das bênçãos que vêm de Jesus Cristo. Não sei se eu me alonguei demais aqui, mas o ponto é tentar tirar essa mania de nós queremos. A gente sempre quer fazer sentido de tudo e aí a gente tenta, não, Deus está querendo dizer isso. A gente, em geral, vê o que Deus está querendo fazer é mais olhando para trás, vendo o que passou, olhar para frente e dizer, Deus está querendo isso, sem uma sólida base bíblica, pode nos complicar bastante. Pode ser até lógico, mas nem tudo que é lógico é também teológico. Muito bom, né, a gente refletir sobre esse ponto de vista aí do pastor Lucas Albert também, porque às vezes a gente tá todo mundo vivendo nessa situação, né, pastor? Então às vezes a gente fica, inclusive, até, como eu falei antes, né, apavorado, né, não sabe exatamente o que ouvir, o que fazer, né? Mas claro, com certeza a gente sempre reforça isso aqui, né, da gente lembrar justamente disso, né, a nossa fé, a nossa esperança está em Jesus. E também o senhor comentando aí sobre o que vai ser depois, porque a gente fala muito nisso, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois, se as pessoas vão realmente ser transformadas, mudados os relacionamentos, né, a forma de trabalho. A gente sabe que vai ter impacto, sim, na economia, na saúde, em alguns setores, mas de fato o que vai acontecer com as pessoas a gente não sabe, né, e também às vezes a gente fala muito também que o povo tem memória curta, né, daqui a pouco porque está vivendo nesse momento, daqui a pouco, né, quando as coisas voltam ao normal, vai se acalmando e vai voltando ao normal, né? Com todas as coisas é assim. Eu gostaria muito de poder comer churrasco todo dia, que delícia. Daí depois de 3 semanas comendo churrasco todo dia, a gente quer comer feijão com arroz de novo. Nós, seres humanos, somos difíceis de nos mantermos agradados. A gente tem essa incessante busca pelo novo, o que é bom para muitas coisas, porque senão a gente fica parado no tempo e a gente não teria muitas das coisas que a gente tem hoje se pessoas não fossem inquietas. Mas para certas coisas a gente precisa acalmar o nosso coração de que a partir dessa pandemia agora eu vou valorizar minha família como nunca. Algumas coisas vão mudar, a gente muda com tudo que acontece na nossa vida, várias coisas nos mudam, mas essa pressão de que eu tenho que ser uma pessoa melhor a partir dessa pandemia, essa é uma pressão colocada errada sobre o ser humano, como nós sabemos, né? Que é pecador, que é imperfeito, que tende a se acomodar, tende a esquecer, tende a sempre que tu botou um degrau para frente,
voltar um degrau para trás é ruim, né? A gente não quer, a gente reclama. Então, se tu vai, daqui da pandemia as coisas melhoram, daí a gente já se acomoda com aquilo também e já não quer voltar à mesma situação anterior. Então, a palavra de Deus nos conforta nesse sentido de sabermos que Ele é a nossa fortaleza, o nosso castelo forte, é nele que nós estamos seguros e é com ele que nós caminhamos, seja a situação que for. Pode ter situações no futuro pior que essa. Essa aqui até nem é tão ruim, ao menos no momento, porque a gente está em casa sentado no sofá com Netflix ou com um pacote de salgadinho do lado, né, uma taça de vinho, quem pode, mas tem situações em que as pessoas têm que estar em casa porque tem bombas caindo lá fora, ou tem milícias ameaçando, tem cristãos no mundo que tem as casas com as suas portas marcadas. Para citar exemplos de como nada é tão ruim que não possa ser piorado, diz aquele ditado, e tem situações que podem ser muito piores e nós vamos enfrentá-las também com essa mesma graça de Deus e com essa mesma... Até porque eu vejo textos às vezes do Beautiful People, né, dos engajados famosos especialmente, cantando Imagine para lá e para cá, né, o vírus, não sei se ele entende inglês ou não. É outra lá, tomara que a nossa chance de voltarmos melhores como humanidade e corrigirmos coisas. Mas você olha para o que essas pessoas defendem como normal, algumas ideologias, algumas práticas do uso do corpo e tudo mais, elas querem que aquilo não precisa mudar. E nós sabemos a palavra de Deus que aquilo é errado. Então, o que exatamente significa que a humanidade vai ter que melhorar? Qual é o normal? Então eu tenho que, então, a partir de agora, aceitar mais tal ideologia que até agora, pela minha fé, eu não estava aceitando. Eu tenho que agora me dobrar de joelhos frente ao que o espírito do tempo está... Não quero entrar em nenhum nada específico, cada um pode colocar aqui aquilo que vê ao seu redor de coisas que são consideradas normais e bonitas e legais e na moda, e que nós cristãos temos dificuldades grandes de aceitar e temos restrições a isso. Então, para qual melhor humanidade nós temos que voltar? Essa seria a pergunta a ser feita. Nós sabemos pela Bíblia qual é o nosso melhor, o melhor é em Cristo. Então, esses textos não precisam nos pressionar a voltar nenhuma coisa melhor, porque às vezes o que o mundo lá fora quer que a gente seja melhor é piorar, é fazer coisas que a nossa fé não nos permite. Muito bom. Tem uns recadinhos interessantes aqui na nossa live no Facebook. Eu quero ler antes da gente ir para a nossa oração. A Tereza Carvalho Blen está aqui com a gente. Obrigada pelas mensagens maravilhosas, que nos conforta. Adoro esse programa, é muito bom. Também a Cintia Sperbe. Perfeito, Pastor Lucas. A transformação não vem da lei, vem do Evangelho de Deus. Que frase incrível para pensar e agir, escreve ela. Também a Natilde Kunert está aqui com a gente. Grande aprendizado com o Pastor Lucas. Deus abençoe a todos nós. Ainda tem mais 2 recadinhos aqui, ó, da Eliana Brick, assistindo de São Paulo, da Congregação Redentor Moinho Velho, e a Cecília Felberg também está assistindo de Rondônia. A gente fica muito feliz aí com todos que estão interagindo aí com a gente, acompanhando o programa, e claro, esperando, né, para a gente finalizar a noite com um momento de oração também, que eu gostaria que o Pastor Lucas conduzisse esse momento com a gente. Com certeza. Eu fecho aquele meu texto ali, citando, já que a gente quer citar a Bíblia, citando textos bons que realmente nos apontam para a vontade de Deus, e o que eu uso ali é Romanos, que eu quero usar agora, Romanos capítulo 8, quando Paulo escreve, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e ele finaliza o capítulo: porque em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus, porque eu estou bem certo de que nada, e ele cita várias coisas, 10 coisas ali que meio que resumem tudo no capítulo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Com essa certeza a gente pode dormir hoje e acordar amanhã, seja aqui ou seja lá no céu com Deus, mas nós podemos dormir e acordar todos os dias nessa certeza, nada, absolutamente nada, nada micro, um vírus, nada macro, uma grande coisa que possa acontecer, vai nos separar desse amor de Deus em Cristo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque na Tua palavra Tu revelas o Teu amor por nós em Cristo. O pecado nos destruiu de uma certa maneira, como seres humanos, nos encaminhava para a morte, mas Cristo veio e nos deu a vida com a Sua cruz e a Sua ressurreição. Abençoa cada um de nós, a cada um que está acompanhando, seja agora ao vivo ou mais tarde, em algum momento do seu dia acompanhando esse vídeo. Abençoa essa pessoa e a sua família e a todos nós,
para que sempre sejamos guardados pela Tua graça, pelo Teu amor, e para que a gente jamais deixe de confiar e de estar firme nesta certeza de que em Ti nós somos mais que vencedores por causa de Cristo, que venceu em nosso lugar. E é em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Muito obrigado, pastor, por essas palavras, por essa reflexão que às vezes nós como seres humanos, eu já falei em outros programas isso, tentamos buscar explicação para tudo e a gente coloca a explicação onde a gente quer, né? A gente pega a Bíblia, nós temos uma explicação e colocamos dentro da Bíblia, não ao contrário como deve ser, né? Pegar a Bíblia e ver o que ela nos explica. Muito obrigado então por isso. Temos ainda mais alguns comentários por aqui. Fábio Valmor Yunton, obrigada, pastor Lucas, creio que foi a esposa dele que escreveu. A Luísa Valadão, pastor, eu tenho um pensamento que enquanto nós não nos colocarmos no lugar do outro, vai ser muito difícil mudarmos. E Fábio voltou novamente dizendo, Luísa, precisamos de mais empatia. E ainda aqui, a Francisca Luísa Pereira, boa noite a todos. Pastor, muito obrigado pelas palavras, pelo comentário, pela oração, pelo bate-papo. Um beijo aí para a Janane, para a Rachel, para o Charles, para todo mundo. Um abraço para o senhor também. Esteja sempre à vontade e bem-vindo para voltar aqui. Não, quarentena eu espero que não, porque a minha torcida é que esse programa acabe, né? Mas nos outros programas da Rádio CPT, seja bem-vindo, então. Mas eu aguardo o pastor Lucas na revista CPT. Obrigado, Éder. A gente combina em breve aí uma entrevista assim que as coisas normalizarem um pouco, especialmente com o pastor Ted Gies, meu colega aqui. Volte e meia, os ouvintes mais assíduos da rádio já sabem que ele faz resenhas de filmes, ele assiste filmes e traz uma visão cristã, uma aplicação, ou coisas que a gente pode aprender ou fazer paralelos com a palavra de Deus, já que o pessoal curte muito filme, então sempre dá para também aprender um pouco mais. Então a gente marca aí para breve, assim que possível. Luana, obrigado pelo convite, um abraço a todos e todas ali que comentaram e todos que estão assistindo. Um grande abraço desde aqui do Canadá e que Deus abençoe a vocês e a nós para continuarmos firmes nele. Amém, pastor. Bênçãos de Deus aí pro senhor e pra sua família também. Um abraço, pastor Ted Gies, que sempre participei com a gente da revista, e eu aguardo você assim quando possível, tá bom? Até mais, valeu. Valeu, tchau, tchau. E aí, Lu, então, vambora? Fechou? Vambora, né? Já tá na hora, já oramos, já podemos descansar tranquilos. E amanhã, de manhã, às 10h30, estarei aqui novamente CPT. No Revista CPT. Tá certo. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.